Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série de domingo referente a Provérbios de Salomão. Hoje nós vamos estudar Provérbios capítulo 10, que marca o início da segunda sessão do livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele é seccionado, ele tem seções divididas para nossa edificação, que foi diretamente direcionado por Salomão, por isso chamamos Provérbios de sabedoria de Salomão. Aqui o estudo, ele muda drasticamente. São fases de duas linhas, ou as frases são duas linhas, onde a segunda ideia contrasta com a primeira, ou seja, um versículo ele contrasta com o primeiro, o segundo ele contrasta com o primeiro, criando um espelho moral, né, para nós leitores. O estudo hoje do capítulo 10, ele é um contraste entre a sabedoria e a tolice. Acho que a gente vem se aprofundando bastante nessa questão, porque a gente está fazendo aqui a diferenciação do sábio, do tolo, do sábio e do bobo, do burro, né? Vamos trazer isso com muita leveza e muita sabedoria. Porque existe sim diferença entre o sábio e o tolo. E aqui Salomão, nesses contrastes desses versículos, do capítulo 1 até o capítulo 10, ele vem trazendo essa diferença de uma forma muito categórica e muito individual. Mas vamos ao que interessa, começar a ler. Estou aqui com a minha Bíblia personalizada que eu ganhei da minha irmã. Já tem um tempo, hoje eu vou usá-la. Sempre uso a azul, hoje eu vou usar a John 5, porque eu sou uma perua, né? Gosto dessas coisas e vamos lá para a nossa leitura. Eu vou fazer a leitura, como de costume, e depois a gente vai destrinchando ponto por ponto. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. O tesouro da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem o enriquecimento. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Sobre a cabeça do justo a bênção, mas na boca dos perversos mora a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome do perverso cai em podridão. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem e arruína-se. Quando anda em integridade, anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Os que acena com os olhos traz desgosto, e o insensato de lábios vem e arruinar-se. A boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos perversos mora violência. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do que tem falta de senso. Os sábios entesouram o conhecimento com a boca do nécio. É uma ruína iminente. Os bens do rico são a cidade forte. A pobreza dos pobres é a sua ruína. A obra do justo conduz a sua vida, e o redimento do perverso o pecado. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas quem abandona a repreensão anda errado. O que retém ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. No muito falar não falta transgressões. Mas o que modera os lábios é prudente. Prata escolhida é a língua dos justos, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Os lábios dos justos apacentarão a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. As bênçãos do Senhor enriquecem, e com ela ele não traz desgosto. Para o insensato praticar a maldade é divertimento. Para o homem inteligente, o ser sábio é aquilo. O ser sábio é aquilo que teme o perverso. Isso lhe sobrevém, mas o anelo dos justos, Deus o cumpre
como passa a tempestade, assim desaparece o perverso. Mas o justo tem perpétuo fundamento, como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos. Assim é o perigoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos do perverso são abreviados. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas a ruína dos que praticam a iniquidade, o justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua do perverso será desraigada. Os lábios dos justos sabem o que agrada, mas a boca do perverso somente o mal. Quanta coisa dita por Salomão aqui. Mas vamos começar destrinchando no versículo 1 o que ele quer dizer com Provérbios de Salomão. O filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. A estrutura familiar é o primeiro termômetro da sabedoria. A alegria e a tristeza. Aqui não são apenas emoções passageiras, mas o resultado do impacto social, moral que as escolhas de um filho causam no legado da mãe, da família, do pai, da mãe, dos irmãos. Isso é uma coisa que se prolonga por dias e mais dias e mais dias. Se a gente analisar e ver as coisas ruins que a gente faz e que nossos pais são envergonhados, nossos familiares são envergonhados por causa dessas nossas atitudes, a gente pensaria 2, 3, 10 vezes antes de cometer algo ruim, algo que venha a envergonhar nossa família. E é isso que Salomão está querendo dizer aqui. Nossas escolhas, elas podem refletir não somente em nossa vida, mas ela reflete também nos nossos parentes, nos nossos familiares, nos nossos amigos, nos nossos irmãos, refletem em tudo. Por isso devemos fazer muito bem nossas escolhas. Aplicações. Suas escolhas éticas e profissionais hoje não afetam apenas você. Elas honram ou desonram aquele que investiram na sua formação. Ou seja, nossas escolhas de hoje refletem nos nossos antepassados, na nossa família, nosso pai, nossa mãe. Minha mãe hoje teria muito orgulho da filha dela, porque eu tenho trilhado um caminho de sabedoria, de estudo, de ensino, e tenho colocado aquilo que ela me ensinou em prática. E isso me gera, muitas das vezes, coisas boas. Colocar os ensinos que minha mãe colocou na minha vida para exercício, né? Para exercitar. Versículo 2. Os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra do mal. Aqui o texto, ele contrasta o ganho material ilícito com a segurança espiritual e física. Livrar da morte refere-se o tanto a evitar consequências fatais de crimes, quanto à preservação da alma perante o julgamento divino. Ou seja, aquilo que escolhemos aqui nesse mundo vai impactar para o nosso porvir, para o nosso futuro. Se não refrearmos e encontrarmos a palavra de Deus, as suas escrituras, e moldarmos a nossa vida de acordo ao evangelho, e parar com os atos que a gente está cometendo agora, se são crimes, se são mentiras, se são uma vida desregrada, sem a vontade do Senhor, isso impacta na nossa salvação, porque aí vai mostrar o local para onde nós vamos. Entende? Por isso que devemos fazer escolhas. Temos 2 caminhos: o caminho da salvação e o caminho da condenação. Vence quem você alimenta mais, quem você exercita mais. Se você exercita coisas boas, se você busca as escrituras sagradas e se moldar de acordo com a escritura, é fácil. Agora,
Se você buscar, é aquilo. Tu vai descer, vai descer, descer lá para descer. É para descer. Então, por isso que nós hoje buscamos. Quem aqui permanece ouvindo meus devocionais, estudando comigo, aprendendo, eu e você aprendendo juntos da palavra do Senhor? Nós não aprendemos simplesmente para uma vida diferenciada, mas aprendemos para sermos redimidos, aprender para colocar em prática, para assim caminharmos para a glória e a glória de Deus, e assim sermos salvos. E é isso. O lucro rápido, através de atalhos éticos, é uma ilusão da segurança. A integridade é o melhor seguro de vida a longo prazo. Uma vida íntegra, uma vida justa, escolhas consistentes ao que o Senhor tem para nossas vidas, nos faz ter um direcionamento diferente, nos faz sermos salvos. E é isso, foi para isso que nós fomos chamados. Não para viver uma vida de inutilidade, mas uma vida de temor ao Senhor. Versículo 3. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas barra a cobiça dos ímpios. Deus é apresentado como o provedor e o guardião da justiça distributiva. Ele sustenta as necessidades básicas dos justos e frustra os planos de acúmulo ganancioso dos ímpios. O Senhor, como dito nos devocionais da semana passada, hoje parece que todos eles se completam, né? Aqui, o Senhor, ele não deixa o justo passar fome, ou seja, ele supre as nossas necessidades. Como dito, o devocional da semana passada foi sobre quem é Deus. E aqui, Salomão, ele está nos dizendo, o Senhor, ele não deixa o justo passar fome, mas ele barra as ações do ímpio. Ele barra a cobiça do ímpio. Deus, ele é e sempre vai ser justo. Ele sustenta as necessidades básicas do justo e frustra os planos de acúmulo do ganancioso do ímpio. Ou seja, Deus vê a nossa necessidade e por ver a nossa necessidade, ele se coloca em prontidão para nos ajudar, para nos direcionar, para favorecer o justo. Mas é aquilo, tu tem que andar em justiça. A justiça sua? Não. A justiça dele. E é isso. Para a gente subir, a gente precisa subir, que eu digo assim, galgar degraus, né? Para a gente subir em vitórias, em bênçãos, precisamos andar na justiça de Deus. Precisamos conhecer a justiça de Deus. E a gente só conhece através das Escrituras Sagradas. E é isso. É a Bíblia Sagrada que vai mostrar o nosso norte, que vai mostrar para onde nós vamos. E nós devemos nos amoldar de acordo com essa vontade. Ou é isso, ou então, ó, desce. Ninguém quer descer. Ninguém quer. Todo mundo quer a vitória. Aqui nesse mundo o que mais se busca é, se você perguntar 99% das pessoas, 99 não, 100% das pessoas, elas vão responder, eu quero vencer na vida. E como você vence na vida? Através das Sagradas Escrituras. E é isso. Aqui tem conteúdo para tudo. Já disse isso em outros devocionais. A palavra de Deus, ela é o norte da nossa vida. É a bússola do Jack Sparrow Capitão Jack Sparrow. É a bússola do Capitão Jack Sparrow que aponta diretamente para Jesus Cristo, para a vinda do Messias, para o retorno do Messias. Confie no provimento ético. A ansiedade pelo acúmulo, muitas das vezes, bloqueia a percepção dos bens que já vemos recebendo. Nós vimos que na nossa vida recebemos muitos bens, muitas bênçãos, muitas necessidades nossas foram supridas. E essas necessidades sendo supridas, nossa vida anda de acordo com a vontade de Deus.
E quando andamos ansiosos por aquilo que a gente ainda vai conquistar, a gente se impede, é impedido de ver aquilo que a gente já conquistou, aquilo que a gente já tem. Então aqui, Salomão ele está dando esse conselho para nós, para que não andemos em ansiedade, para que a gente entenda que o Senhor é justo, para que a gente entenda que ele não vai deixar quem anda em injustiça passar fome e que ele barra os planos do ímpio, a cobiça do ímpio. Versículo 4. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, mas as mãos diligentes trazem riquezas. Um princípio prático de causa e efeito. A mão representa a ação humana no mundo. A passividade gera escassez. A proatividade gera recursos, ou seja proativo aonde você estiver. Coloque suas mãos naquilo que lhe convém para fazer com que você, não porque você seja visto de forma aleatória ou de formas pejorativas, mas que você seja visto pelo avanço da sua capacidade, para que as pessoas certas enxerguem e principalmente para que a pessoa de Jesus enxergue a sua proatividade em prol do reino. Se temos proatividade em prol do reino, mais almas serão salvas, mais a palavra do Senhor ela vai ser levada. Quando você pega esse vídeo, você compartilha com quem precisa ouvir a mensagem do Senhor. Você está fazendo uma ação proativa em prol do reino, não em prol do meu canal, mas em prol do reino. Quando você compartilha um vídeo de alguém e manda para alguém, você está aumentando a capacidade do reino. Você está fazendo assim, ó, ei, eu me importo com você. Vamos assistir, vamos aprender, vamos evoluir. E é isso. Não espere por milagres, para aquilo que Deus lhe deu mãos para realizar. A disciplina é o veículo da prosperidade. Mantenha-se firme. Não espere nada cair do céu. O que depender de você, haja. Se é estudar, estude. Se é buscar uma promoção, busque. Corra atrás. Não espere nada cair do céu. Não espere que o dinheiro ele venha aqui na sua porta, bata na sua porta para entrar e falar: oi, vim te trazer prosperidade, vim deixar você rico. Assim como que ele quer nada, né? Se não for você trabalhar muito. Trabalhe não para você ver se o dinheiro vem na tua porta. Vai ver a dívida. As contas bateram. Vai me pagar. A luz vai ser cortada, a água vai ser cortada. E é aquilo, o que depender de você, Salomão aqui ele está querendo dizer isso. Dependa da mão de Deus, mas faça também por onde. Entende? Aqui Salomão está deixando esse contraste. Não é porque você é crente, que você crê em Deus, que você tem bênçãos na sua vida, que você tem misericórdia na sua vida, que você também não vai levantar e fazer a sua parte. O problema aqui está sendo no seguinte, em você deixar tudo na mão de Deus. Tudo, até a sua parte. Tipo, se eu sei que eu tenho que compartilhar o vídeo para chegar a mais pessoas e eu não compartilho, o que acontece? Eu estou deixando de fazer a minha parte. Se eu sei que eu tenho que chegar no meu trabalho 7 horas da manhã e eu chego 10 horas da manhã, o que eu estou fazendo? Estou assumindo a minha incompetência. Entende? Então, aqui Salomão ele está deixando claro. Deus ele vai fazer a parte dele, mas você também precisa fazer a sua. Eu sempre digo isso, a felicidade ela vem, ó, bate na porta. Mas é você que levanta, gira a maçaneta, puxa a porta para ela abrir. Empurra a porta para ela abrir. Para a felicidade entrar. Se você não fizer isso, sinto muito. Então, não espere por milagres. O milagre ele vem, mas você também precisa fazer a sua parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Levantar e agir com a nossa mão. Ter disciplina. Versículo 5. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Foca na oportunidade. Existe um tempo certo para agir. Ignorar o timing da vida é um sinal da falta de discernimento.
Ignorar quando Deus te posiciona em algo ou em alguma coisa em prol do que você acha que é bom ou do que você não acha que é bom, é tolice. Nós devemos sim nos posicionar. Não é porque Deus, ele é bondoso, ele é misericordioso, que nós vamos viver esperando o milagre. Nós também devemos ser um milagre. Se eu vejo uma pessoa necessitada na rua e eu tenho como ajudar, é aí a minha hora de apresentar Deus para essa pessoa através da minha vida. Entende? Se eu vejo que tem um irmão precisando de uma ajuda, se eu vejo que tem uma irmã precisando de uma ajuda, e eu não sento para conversar com ela, o que está acontecendo, me fala, eu tô aqui, eu vou te ajudar, eu sou negligente. Então é aquilo. O tempo da colheita é a todo tempo. O tempo de fazer a vontade de Deus é a todo tempo. Eu é que preciso me posicionar. Tem pessoas que são para eu ajudar, tem pessoas que são para outras pessoas ajudar, mas as pessoas que são colocadas no meu caminho, eu devo fazer a minha parte. E é isso. Identifique as estações da sua vida. Não adianta querer colher no inverno o que você teve preguiça de plantar ou ceifar no verão. Existem estações para tudo. E nessas estações a colheita ela vai acontecer. Se você não planta, você não colhe. Não adianta querer pegar da plantação do vizinho que teve todo o esforço, né? Vamos querer aí mudar essa atitude aí da sua vida aí que tá de preguiça aí, encostado, quer que o mundo acabe em barranco para ter morrer encostado. Aí não dá, né? A gente também tem que fazer a nossa parte. Deus tá fazendo a dele. Tá dando as oportunidades. Agora, quem tem que correr atrás do restante é tu. Não sou eu. Não é Deus que vai segurar na tua mão e falar assim, meu filhinho, vem cá. Vem cá. Benção. Vem aqui. Às vezes eu acho que Deus, Deus às vezes deve olhar pra mim e ver que vem aqui, benção. Deixa eu pegar você aqui, ó. É pra tu aprender, ô doida. Mas Deus é amoroso. E eu é que tenho que me posicionar. Eu é que tenho que me direcionar para as coisas do Senhor. E não o Senhor se direcionar exclusivo para mim. Deus tem uma infinidade de pessoas nesse mundo, nesse universo, aqui nesse planeta, no sistema solar. Aqui, ó. Muitas pessoas. E ele cuida de cada um exclusivamente. Só que tem um tempo para tudo, né, minha gente? É isso que eu tenho que entender. Versículo 6. As bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios abriga a violência. A coroa simboliza a honra pública e visível. Em contraste, o ímpio usa a fala para esconder intenções violentas. Mas essa mesma violência acaba por afogá-lo. Nós mesmos nos condenamos em nossas próprias falhas e nossos próprios erros. Por isso devemos cada dia mais abençoar. Quanto mais a gente abençoa, mais bênção a gente recebe. E é verídico isso. Quanto mais pessoas você ajuda, mais você vai ser ajudado. E o Senhor, ele não é cego ao que a gente faz em prol da sua palavra. Não, ele enxerga com uma vontade tão grande quando a gente se posiciona para o reino, quando a gente se posiciona para fazer a vontade de Deus. Cara, eu vou te falar, Deus abençoa muito. Deus abençoa muito. Tem um irmão chamado Sérgio Vasconcelos, já falei dele em vídeos anteriores. Ele falava assim para mim, minha irmã, eu empresto ou dou uma ajuda para alguém, eu sempre dou, que é para a pessoa não fica me devendo. Mas eu tenho uma dívida com Deus e ele me abençoa muito mais todas as vezes que eu ajudo ao próximo. Então, ajude, seja benevolente, seja amável. Não guarde seus tesouros só para você. Seu trabalho, sua dedicação com a obra do Senhor tem que ser maiores do que aquilo que você espera para a sua vida. Porque os planos de Deus são maiores para nossas vidas. Quando a gente cuida do outro,
Deus cuida da nossa dor. Eu aprendi isso e exercito isso. Muitas das vezes deixo minha dor de lado para cuidar da dor do outro. E quando eu foco na dor do outro, Jesus está cuidando da minha dor. E isso é tão maravilhoso, tão maravilhoso. Quando você entende isso, você passa a não ser mais preguiçoso, você passa a não fazer mais as coisas de acordo com a sua própria vontade, mas de acordo com a vontade de Deus. É maravilhoso. Deixe que as suas ações atraiam reconhecimento natural. Quem usa a palavra para ferir acaba cercado pelo ambiente hostil que o criou. Se você tiver que pedir desculpa a alguém que você tenha ofendido, magoado, entristecido, sente com essa pessoa hoje e peça desculpa. Peça perdão. Porque o Senhor, Ele vê o seu coração, Ele reconhece a sua necessidade de fazer o que é bom, de fazer o que é correto. Versículo 7. A maioria do justo será a memória do justo será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Trata da imortalidade biográfica. O justo deixa um perfume, um legado. O ímpio deixa um odor de decomposição, esquecimento ou infâmia. Nossa, forte, hein? O justo deixa um perfume, um aroma, um perfume bom, uma coisa boa. Já o ímpio deixa algo podre, potrificado. É complicado, hein, minha gente? Então, busquemos fazer o que é bom. Que tipo de história as pessoas contarão sobre você quando você não estiver mais na sala? Eita! Construa um legado, não apenas um currículo. Sexta-feira recebi uma notícia e as pessoas que me conhecem, todas elas falaram a mesma coisa. Você merece. Você lutou muito por isso. Eu deixei um bom legado. E isso aquece o meu coração. Ver as pessoas falar, você merece. Você lutou por isso. Você alcançou. Você é uma boa pessoa. Nossa. O meu coração ficou muito quentinho, ainda está. Eu tô com o coração muito quentinho. E é muito bom você ouvir que as pessoas reconhecem o seu trabalho, reconhecem o seu sacrifício, a sua luta, e que as pessoas veem em você um ponto de luz. Graças a Deus, aonde eu passo, eu deixo o brilho de Cristo aonde eu passo. E eu falo mesmo, se não quiser falar de Jesus, vá ouvir mesmo assim. É assim, gente. Eu sou assim, sou desse jeito. E eu sou perturbada, eu perturbo todo mundo. Mas eu acredito que eu seja uma boa fonte de energia boa, uma boa fonte de luz. Versículo 8. O sábio de coração aceita mandamentos, mas o mas o tagarela insensato caminha para a ruína. E tá forte isso, hein? A sabedoria começa em ouvir, por isso temos 2 ouvidos e 2 olhos. O coração, ele é receptivo. A tolice se manifesta no falar excessivo de quem acha que não tem nada para aprender. Estamos no mundo aprendendo a todos os momentos. E quem acha que sabe de tudo, sinto muito, ele informado, não sabe de nada. Estamos o tempo todo aprendendo sobre o Senhor, aprendendo sobre a sua misericórdia, aprendendo sobre a sua essência e aprendendo a como ser como Cristo. Não somos ainda 100%, mas estamos no caminho. Se você é convertido, se você é cristão, você já está no caminho. Fala menos e aprende mais. Quem muito fala, raramente ouve a instrução, que poderia salvá-lo de um erro fatal. Versículo 9. Quem anda com integridade anda seguro, mas quem segue caminhos tortuosos será descoberto. Ou seja, não adianta você querer esconder a tua maluquice, aquilo que você fez de errado, que não adianta. Vai vir à tona. Vai ser à mostra. A gente tira muito por esse caso Epstein aí que tá rolando na mídia.
Escondeu o tempo que conseguia esconder, mas agora tem aparecido nomes, e-mails, imagens. Minha gente, um negócio. Se você mexer, o odor da podridão só sobe, só exala. E assim acontece com o bom também, o justo. Quanto mais você aflora, é igual uma flor, quanto mais você aperta, mais aroma ela solta. E aroma bom. Já nesse caso Epstein aí, ó, é igual cocô. Se você mexer muito, o aroma do cocô sobe. E não é um cocô bom, não é um cheiro bom. A integridade simplifica a vida. Caminhos tortuosos exigem mentiras complexas, que inevitavelmente entram em colapso sob a luz da verdade. Ou seja, não adianta você se esconder. A verdade, ela sempre aparece. Sempre vem à tona. Sempre. Não tem ninguém que não venha a ser mostrado na luz. E é muito complicado isso, hein? Muito complicado mesmo. Versículo 10. Aquele que pisca o olho com malícia causa tristeza, e o tagarela insensato caminha para a ruína. A tagarelice aí está bem evidente. Salomão está deixando bem evidente aí que o tagarela não tem vez com Deus. Quem muito fala não tem o que aprender. Então ouça mais, veja mais e fale pouco. Fale muito de Deus, pouco de você e nada dos outros. E é isso. Difícil, mas a gente tem que conseguir. O piscar de olhos indica a conspiração silenciosa e a falsidade. Novamente, a tagarelice é punida com a autodestruição. Evite joguinhos de manipulação e fofocas de corredor. A sinceridade pode parecer difícil, mas a dissimulação é exaustiva e destrutiva. Versículo 11. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. A palavra fonte, magor, sugere algo que flui continuamente e sustenta quem está ao redor. O justo usa a fala para edificar. O ímpio usa a fala como uma arma ou um esconderijo para mais intenções. Forte. Suas palavras hoje vão matar ou dar vida a alguém. Antes de postar ou falar, avalie se você está jorrando água limpa ou veneno. Bem difícil essa sessão aqui, né? Esses primeiros 10 versículos, esses primeiros 11 versículos, eles formam um caráter pessoal de pessoas. E não somente um caráter não é o caráter de Deus, mas Deus avalia o nosso caráter pela nossa conduta, por aquilo que nós estamos vivendo e vivenciando. E devemos prestar atenção, principalmente no que a gente fala, no que a gente posta. Eu aprendi muito com isso. Antigamente eu postava coisas sem ler o conteúdo, sem ver a imagem do conteúdo. Mas hoje eu tenho uma expertise um pouco maior. Logo, eu passo a observar o que eu estou vendo e o que eu estou lendo. E aquilo que eu vou postar. Porque pode ser que para mim seja uma frase inofensiva, mas para o outro pode soar como peso, como uma coisa ruim, como até mesmo a própria morte da outra pessoa. Imagina você carregar o peso da morte de uma pessoa porque ela leu, viu, ouviu algo que você disse e que muitas das vezes não vai acrescentar nada, mas até mesmo tirar aquela pessoa do foco da vida dela. Gente, é muita luta mesmo. Então devemos identificar se o que a gente fala gera coisas boas ou se o que a gente fala vai matar a vida da pessoa, vai ser água limpa ou veneno. Vamos continuar, versículo 12. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. O ódio busca motivos para a briga, dissensão. O amor, porém, não ignora o erro,
mas escolhe o perdão e a restauração ao invés da exposição pública e da vingança. Difícil. Difícil, mas é o exercício diário para nossas vidas. O amor. Amar quem não merece amor. Nós não merecíamos o amor de Deus, mas mesmo assim, Ele enviou o seu Filho para que hoje eu e você pudéssemos ter a vida eterna, mesmo nós não merecendo. 2026 anos depois, Jesus ainda é proclamado. E Ele deu a sua vida por mim e por você, para que hoje a gente pudesse ser iguais a Ele. Isso me preocupa, porque muitas das vezes eu sou muito reativa. E por ser reativa, acabo falando demais. Acabo sendo tagarela. E não que eu busque me vingar das pessoas, mas hoje com Cristo, eu olho a outra pessoa e se eu feri e magoei, eu chego até ela e peço desculpas. Peço perdão. Porque não é o feitio de Cristo agir como eu agi com determinadas pessoas. Esse é o nosso ponto focal. Cristo Jesus nos aponta o nosso erro, as Sagradas Escrituras apontam o nosso erro, e quando elas apontam o nosso erro, é da nossa obrigação, fazermos com que essa palavra ela seja vivida, não somente pregada ou lida, mas vivida. Esse é o nosso diferencial. Em um mundo de cancelamento, cobrir o pecado com amor significa buscar reconciliação em vez de alimentar o fogo da discórdia. Versículo 13. A sabedoria se acha nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo. Quem tem discernimento governa a si mesmo pela palavra. Quem é insensato só aprende através da dor e da disciplina externa, a vara. Minha mãe, quando eu aprontava, sempre vou trazer o exemplo da minha mãe, que minha mãe ela foi uma mulher de muita sabedoria. E ela sempre falava de Salomão. Então minha mãe tinha muita sabedoria. Quando eu aprontava, ela já pegava a varinha de goiabeira lá, né? Que não quebra nunca. E vinha aqui, ó. O que aconteceu? Eu quero saber o que aconteceu. Ou então ela já chegava batendo e depois perguntava. Minha mãe, hoje em dia, se ela fizesse a prova pra polícia, no Rio de Janeiro ela passava. Olha, ia dar varada em muita gente. Principalmente do filho dos outros, que ela ia falar assim, tua mãe tá em casa chorando, cara! Minha mãe era muito inteligente, gente. Muito inteligente. Aprenda pelo conselho para não ter que aprender pelo juízo ou pela punição. Todas as vezes que ela me dava varada era porque eu aprontava e porque eu não fazia a coisa que era correta. E ela queria me disciplinar, me colocar na rédea. E isso, gente, agradeço as palmadas da minha mãe até hoje. Porque ela fez eu ser a mulher que eu sou hoje. Deus me deu a mãe correta. E eu agradeço, sou grata pela vida que ela me deu, pela vida que ela me proporcionou, pelos ensinamentos que ela me proporcionou. Que hoje eu posso estar aqui fazendo esse devocional todos os domingos, trazendo provérbios de Salomão e durante a semana trazendo uma mensagem da palavra do Senhor que venha do Senhor e é extraordinário. Versículo 14. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite para a ruína. Boca de caçapa. Só besteira. Sábios são coletores de instruções. Eles ouvem porque eles têm 2 orelhas. Eles ouvem mais e falam menos. Eles guardam silêncio para aprender,
O tolo gasta tudo que sabe e o que não sabe e acaba se expondo ao perigo. Quem fala demais tá arriscado de falar para um fofoqueiro. E o fofoqueiro vai fazer o quê? Vai explanar a fofoca para todo mundo e colocar você em perigo. Porque às vezes o que você confiou àquela pessoa é de sumo segredo e aquela pessoa acabou falando para todo mundo, a boca de caçapa, acabou abrindo e falando para todo mundo e só fica a boca aberta. Boca de caçapa que só fica a boca aberta. Já viu uma mesa de sinuca? Então, a sinuca tem as caçapas. As caçapas são aqueles orifícios aos quais as bolas têm que entrar. Então, a boca de caçapa é aquela pessoa que só fica a boca aberta, parece uma janela. Só fica aberta, não fecha nunca. E aí ela destrói aquilo que você teve confiança de contar para ela, que você teve confiança de se abrir com ela, e ela não tem o discernimento que ela tem que ficar calada. Somente se você falar assim, tem segredo para te contar, mas não é para contar para ninguém não. A primeira pessoa que ela vê do lado, ó, vou te contar o segredo, mas não é para contar para ninguém não, tá? Aí o outro, vou te contar o segredo que não é pra contar pra ninguém não, tá? E nisso, um segredo de segredo, vai passando um pro outro. E você acaba não tendo mais como guardar nada. Aí a pessoa que foi magoada, porque o segredo que você contou pra outra já chegou nela, e aí o que vai acontecer? Acaba acontecendo um desgaste emocional, um desgaste de pessoas e... enfim. Então, se alguém confiou algo a você, guarde. Aprenda a guardar. E é isso. E não tá nada bem se você não guardar não, hein? Jesus tá vendo. Estude, leia e ouça mais. O conhecimento acumulado é o maior capital para crises futuras. O conhecimento de hoje é o que vai nos salvar amanhã. Versículo 15. A riqueza do rico é a sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres. Uma observação realista de Salomão. O recurso financeiro oferece uma caminhada de proteção neste mundo, enquanto a miséria extrema deixa o indivíduo vulnerável a abusos e tragédias. Por isso devemos aprender a economizar. Economizar para que lá na frente a gente possa ter bens para comprar quando alguma coisa acontecer, né? Digamos que a geladeira quebrou, a gente precisa ter condições de comprar uma geladeira nova. Por isso que a economia de hoje ela vai servir para algo melhor amanhã, para uma melhoria, para um conserto, para tudo. Busque estabilidade financeira, não por ganância, mas como uma ferramenta de proteção para a sua família e para poder ajudar os outros. Quem guarda, tem. Minha mãe falava, quem come, guarda, come 2 vezes. Para não que a gente, quando é criança, né, quer comer doce, quer comer tudo assim, ó, de uma vez só. Não pensa que amanhã vai dar vontade de comer doce de novo. Então, ó, come tudo de uma vez só. Minha mãe, quando comprava leite condensado, ela falava, vou esconder. E eu procurava a casa inteira pra ter achar o leite condensado. E achava. Lembrei aqui da minha casa antigamente, minha cozinha, como era antigamente, e onde eu achava direitinho, onde ela escondia. Minha mãe tinha um armário na cozinha que ela botava as coisas na frente e escondia lá no fundo as coisas que ela queria, ou presente, ou ela queria guardar alguma coisa, uma comida, um leite condensado, né? E eu achava. Ela falava, vou guardar, porque vou esconder, porque vocês não deixam nada certo, né? E eu sabia onde era o esconderijo dela, certinho. E eu ia lá e catava. Eu e minhas irmãs. E daqui a pouco ela, quem achou meu leite condensado? Quero pro aniversário, quero pro Natal, quero pro Ano Novo. E eu falava assim, eu não fui, acabou, deixei de leite condensado. Outra coisa era leite em pó. Eu amava comer leite em pó. Nossa, eu viajei, agora fui lá na minha casa, como era quando eu era criança e adolescente. Deu até uma nostalgia agora, uma lembrança da minha mãe. Sinto tanta falta dela. Por isso que eu sempre digo, se você tem pai, tem mãe, ouça-os.
abrace-os, ame-os, porque o tempo é agora. Depois só restam as saudades e as lembranças das coisas que foram vividas. Então gere lembrança para seus pais hoje, que eles vão se recordar para sempre desses momentos que você está proporcionando para eles. Versículo 16. O salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. Não é sobre o quanto se ganha, mas sobre o destino do que se ganha. O lucro do justo produz bem-estar. O lucro do ímpio financia seus próprios vícios e pecados, gerando a morte. O dinheiro é um amplificador. Se você for bom, ele fará o bem. Se você for mal, ele acelerará a sua queda. Versículo 17. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha os outros. A liderança pelo exemplo, quem aceita ser corrigido torna-se um mapa vivo para os outros. Quem é teimoso torna-se um guia de cegos, ou seja, devemos aprender com quem sabe mais. Na vida, sempre tem alguém que tem algo para acrescentar na nossa vida, para nos dar os feedbacks, para que possamos mudar a nossa rota e traçar uma rota diferente, e assim aprendermos com quem realmente tem para nos ensinar. Como você reage quando o seu chefe ou seu cônjuge aponta o seu erro? Sua reação ensina algo a quem te observa? Devemos aprender que, em nossa vida, quem vem para nos corrigir, quer nos corrigir para o nosso bem. O feedback, ele não é algo que vai te levar a um abismo, mas ele vai te levar à reorganização do cálculo da sua rota. Tive muitas pessoas que me deram feedbacks muito positivos, me fizeram pensar na minha vida, me fizeram eu enxergar aonde eu estava errando, para recalcular a minha rota e assim modificar o meu trajeto. Eu sou grata por cada pessoa que passou no meu caminho, que ainda vai passar para me mostrar o meu erro. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é insensato. Duas formas de maldade: a hipocrisia, esconder o ódio, e a difamação, espalhar o ódio. Ambos são rotulados como falta de inteligência espiritual. Se você tem algum problema com alguém, resolva diretamente. Fingir amizade ou destruir a reputação alheia só prova sua própria fraqueza. Versículo 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Nos leva lá para aquele contexto de Tiago, quando ele fala da nossa língua, que devemos refrear, que devemos ter cuidado, devemos controlar. Quem controla a língua controla todo o corpo. Isso aí é uma coisa difícil no século XXI. Todo mundo quer ser influente, todo mundo quer influenciar, todo mundo quer falar, todo mundo quer ser ouvido. E poucos querem sentar para ouvir. E quando a gente senta para ouvir, é extraordinário. A probabilidade estatística do erro. Quanto mais você fala, maior a chance de mentir, exagerar ou ferir. O domínio próprio é a marca do sábio. Pratique o filtro mental. Nem tudo que é verdade precisa ser dito. Nem tudo que você pensa precisa ser compartilhado. Eu falo muito isso com meu esposo aqui dentro de casa. Opinião, cada um tem a sua. Não precisa a minha opinião ser vista por todos. Eu não tenho essa necessidade. Isso aí sou eu, tá, gente? Eu não tenho essa necessidade de ser aprovada por tudo e por todos. Eu falo o que é necessário. Você é que digere o que você quer ou não daquilo que eu tô falando.
mas eu não tenho essa necessidade de ser ouvida, de ter a atenção de todos. Não tenho essa necessidade. Porque o que acontece? Eu entrei um dia falando isso com meu esposo, porque em alguns pontos eu via conflito com a minha opinião. Então eu passei a observar a atitude do outro e basear as minhas palavras não naquilo que o outro quer ouvir, mas para eu me manter na minha sanidade mental. Eu não posso entrar no jogo da pessoa. Porque a pessoa, às vezes a gente não sabe o que a outra pessoa está passando, entende? E por não saber o que a outra pessoa está passando, eu não sei qual é a carga emocional que ela vai jogar em mim. Então eu não estou pronta, preparada para receber qualquer tipo de carga emocional de todo mundo. Então é aquilo, eu falo aquilo que é necessário. E se a pessoa acha que ela está certa, eu não vou entrar em discussão, não vou entrar em debate. Porque é eu perder a minha sanidade e jogar pérolas aos porcos. O porco vai fazer o que com a pérola? Nada, ele vai continuar fuçando lixo, que é o que ele faz de melhor. Então, no dia de hoje, se você tá num local, tá com pessoas que você vê que a sua opinião, que aquilo que você acha que é certo, não são para aquela pessoa, não fique queimando cartucho com quem não vai ter nada, não vai querer nada, não quer nada com nada. Gaste seu cartucho com pessoas que realmente querem ouvir a sua palavra. Aqui é uma via pública. Se você não quiser assistir, você faz isso aqui, ó. Só subir. Acabou. Você não precisa me ouvir. Se a minha opinião te incomoda, você não precisa ouvir. É só, passa direto. E eu faço isso com quem não me interessa, ó. Passo direto. Ou arrasto para cima ou arrasto para baixo. Ou então arrasto pro lado que é para nem ver mais. E é isso. Eu tenho um valor criterioso da palavra do Senhor e que isso aí eu não tenho que enfiar a goela abaixo de ninguém. A palavra de Deus não é para ser enfiada a goela abaixo. Eu, como serva de Cristo, não tenho que enfiar Jesus Cristo goela abaixo das pessoas. Cada um aceita Jesus como lhe convém. E eu não estou aqui para poder apontar, você está certo, você está errado, você está isso, você está aquilo, e ponto final. Eu não tenho que fazer isso, não é do meu feitio, não é do meu caráter. Eu tô aqui para o quê? Ler as escrituras, abrir e ler. Agora, se você não quer, aí já não é comigo, não posso fazer muita coisa, e é isso aí, ó. Só subir. E é isso. Mas eu não vou entrar em discussão, em debate, porque isso acaba me desgastando e desgastando a outra pessoa, porque a pessoa tem que fazer um argumento muito grande para poder me convencer. Entende? E eu tenho que fazer um contra-argumento para poder convencer outra pessoa. Então é isso que você acha? Tá bom, meu irmão. Ih, beijo, vai com Deus. E é isso, minha gente. Eu sou assim real. Quem me conhece sabe que eu sou assim real. Meu marido tava falando comigo ontem. Ele, caraca, tu é muito política, cara. Eu falei, não, não sou política. Eu tenho sabedoria. Na terra de quem tá falando o que quer, e a pessoa não aceita a minha opinião, eu vou fazer o quê? Vou discutir? Vou estar no embate? Eu tenho que preservar esses cabelos pretos aqui que já ficaram brancos por muito tempo. Então tem que preservar esses cabelos pretos aqui, cara. Eu não vou entrar em embate, não vou entrar em discussão. Jesus, ele não fazia isso. Jesus, ele ia, pregava o evangelho. Os fariseus, os mestres da lei, muitas vezes queriam matar ele, não queria ver ele fazendo o que ele estava fazendo. O que ele fazia? Pegava o microfonezinho dele, ó, lançava no chão e, ó, capinava. Jesus é o maior exemplo desse mundo. Já vou até entrando aqui, ó, semana que vem nós vamos falar só de Jesus. Semana passada falamos de Deus, essa semana vai ser só de Jesus. E é isso. Meu papel aqui nesse mundo é pregar o evangelho, não é entrar em discussão, não é entrar em embate. Jesus foi o maior exemplo disso. Jesus não entrava em embate com ninguém. Tá certo? Tá certo, não tá certo? Tchau. Não vou entrar em discussão. Jesus não entrava em discussão, por que eu vou entrar? Sou serva e discípula. Contraste do valor. A fala do justo é preciosa e refinada. A essência, o coração do ímpio é descartável e sem substância. Entra por aqui e sai por aqui. Ou bota o filtrozinho, que nem eu tenho o filtrozinho aqui, espiritual. Isso aqui é para mim, isso aqui não é para mim, isso aqui eu posso aproveitar, isso aqui eu não posso aproveitar. E é isso, minha gente. É para a sanidade mental de vocês.
Ficar sem sanidade é o que não pode. Então aprenda. Bota o filtrozinho aqui no ouvidinho, ó. Isso aqui é pra mim, isso aqui não é pra mim, isso aqui vai atrás. Isso aqui não. Entendeu? É desse jeito. E tem dado muito certo pra minha vida. Então, fortifique-se naquilo que o Senhor tem pra sua vida. E é isso. E tá tudo perfeitamente bem. Agregue valor às pessoas através da sua comunicação. Que suas palavras sejam moeda forte no mercado das relações. Faço relações a todos os momentos. Relações com pessoas diferentes, crenças, diferentes etnias, diferentes modos de pensar. E quando eu falo, eu tenho que saber falar com cada uma delas. É difícil, mas não é impossível. Versículo 21. Os lábios dos justos alimentam a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. O justo é um dispenseiro da sabedoria. Ele nutre a alma alheia. O tolo morre de fome espiritual, porque rejeita o alimento da instrução. Olha aí, ó, confirmação. Um versículo confirma o outro. Use sua experiência para mentorar e ajudar quem está começando. Seja alguém que alimenta o ambiente, não que desnutre. Hoje temos muitos líderes religiosos desnutrindo a população. Ao invés de trazer luz da palavra, trazem luz de exemplos da sua própria vida. E nem tudo que funcionou para Chico vai funcionar para Francisco, certo? Então, quando a palavra de Deus ela é exaltada e glorificada e proclamada, as coisas mudam de figura. E é isso. Versículo 22. A bênção do Senhor traz riquezas e ele não permite que a tristeza a acompanhe. Uma das passagens mais famosas. A prosperidade que vem de Deus é leve. Ele não traz o peso da culpa, da ansiedade extrema ou do remorso que a riqueza ilícita traz. Quando fazemos nossas riquezas de forma ilícita, traz peso na consciência, traz ansiedade. Agora, quando os nossos resultados eles vêm de uma prosperidade do Senhor, de fazer a coisa certa, de agir de forma correta, traz felicidade, traz paz. O que vem do Senhor traz paz. E Ele nos prepara para nos trazer paz. Não aceite o sucesso que custa a sua paz, sua família ou a sua saúde. A verdadeira bênção é completa e tranquila. Versículo 23. O tolo diverte-se fazendo mal, mas o homem de entendimento tem prazer na sabedoria. A fome do entretenimento revela o caráter. O ímpio acha graça no erro e no prejuízo alheio. O sábio encontra satisfação intelectual e moral no acerto. Quantas pessoas você ajudou no seu trabalho, na fila do banco, uma velhinha atravessar uma rua e você sentiu aquela satisfação moral de eu estou fazendo a coisa certa, eu estou fazendo o que é bom. Nossa, é muito bom. O que faz você sorrir? O que você consome no seu tempo livre? Sua diversão define a sua maturidade. Essa frase aqui, para mim, é o extrato da palavra de Deus. Porque o que você faz no seu tempo livre, isso define a sua maturidade. Se você se preenche de coisas inúteis, de jogos, brincadeira, de desenho, e você não busca crescer para o Senhor, aprendendo nas Escrituras, estudando as Escrituras, buscando crescimento espiritual e intelectual na palavra do Senhor, está na hora de rever os seus conceitos. Está na hora de você rever a sua expertise. Busque crescimento. Vá ler um livro,
vá estudar a Bíblia, vá buscar um curso, vá buscar um ensino a mais, vá buscar contato com pessoas maduras que vão te amadurecer. Pessoas, eu sempre digo, e tem estudos aqui que eu falo, você é o resumo das 5 pessoas que te cercam. Quem você tem permitido cercar você no seu convívio? Quem é o seu modelo aqui nesse mundo? Quem você tem permitido trazer influências para você? Isso aí vai fazer com que você cresça ou que você seja derrubado por você mesmo. Opte por pessoas que te aproximem do reino. Opte por pessoas que te aproximam de Jesus. Opte por pessoas que te levem à plenitude do evangelho. Busque pessoas que vão definir o seu caráter espiritual. E definindo o seu caráter espiritual, o seu caráter físico e moral vai ser desenvolvido dia a dia. Isso é demais. Eu sou cercado de pessoas que me estimulam a ser melhor do que a mim mesmo. Versículo 24. O que o ímpio teme lhe acontecerá. O que o justo deseja lhe será concedido. O foco mental e espiritual. O medo do ímpio é o pressentimento da justiça. O desejo do justo é alinhado à vontade de Deus. Por isso, é satisfeito. Quem busca fazer a vontade de Deus é satisfeito na sua vontade. Busque querer estar fazendo a vontade do Senhor. Busque querer fazer a vontade de Deus. Que a sua vontade esteja alinhada à vontade de Deus. E assim vocês dois se fundam, aonde não consigam mais saber quem é quem. Quem é Deus e quem é você, de tanto que você serve ao Senhor, de tanto que você serve a Jesus Cristo. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim, caramba, ele é servo de Cristo mesmo. Porque as atitudes dele são parecidas ou iguais. Isso aí, é fundamental para a nossa jornada. Cultive desejos íntegros. O medo paralisa, mas a expectativa do bem, fundamentada na fé, abre portas. Mantenha a sua fé em Deus e em Cristo Jesus em todos os momentos. Isso aí, é muito bom. Versículo 25. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. As crises da vida, ou seja, tempestades, revelam quem tem o alicerce. O ímpio é levado pelo vento. O justo é inabalável. Ele permanece para sempre. Porque a sua fé não está nele mesmo, mas em quem realmente sustenta a sua fé, que é Deus e é Cristo Jesus. Construa a sua vida sobre princípios, não sobre circunstâncias. Quando a crise do século chegar, você continuará de pé. Versículo 26. Como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Metáforas de irritação. O preguiçoso não é apenas improdutivo, ele é um estorvo irritante para quem confia nele ou o contrata. Seja a solução, não o problema. Não seja a pessoa que irrita a equipe pela falta de compromisso e de lentidão. Seja a solução. Aonde você estiver, posicione-se. Coloque-se à disposição para resolver, não para ser o problema. Não seja o problema, seja a solução. Versículo 27. O temor do Senhor prolonga a vida, mas o tempo de vida dos ímpios é reduzido. Princípio de longevidade. Uma vida de sabedoria evita vícios e perigos que encurtam a existência biológica. Espiritualmente também é saudável. Viver nos caminhos de Deus livra você de desgastes desnecessários que consomem o seu corpo. Versículo 28.
O destino dos justos é alegria, mas a esperança dos ímpios de nada dá em nada. Não serve de nada e não dá em nada. O fim do caminho, o justo caminha para a celebração. O ímpio caminha para uma decepção absoluta com as suas próprias expectativas e suas próprias escolhas. Avalie o destino do seu caminho atual. Se você continuar onde está, o final será alegre ou frustrante. A escolha de hoje resulta no resultado de amanhã. E é assim. Versículo 29. O caminho do Senhor é fortaleza para o íntegro, mas a ruína para os que praticam o mal. A mesma estrada produz efeitos diferentes. Para quem obedece, a lei de Deus é proteção. Para quem desobedece, a mesma lei é condenação. Não culpe o sistema ou a Deus pelas suas dificuldades, se você estiver andando na contramão das leis morais. Devemos nos posicionar e escolher o que vamos seguir, o que vamos viver, o que vamos buscar. Nossas escolhas refletem diretamente naquilo que vamos receber, se é a condenação eterna ou se é a salvação eterna. Não culpe os outros, culpe somente a si mesmo por escolhas erradas. Passe a fazer novas escolhas, a andar como justo. Não em preguiça, não em discórdia, não em fofoca, mas uma vida justa. Aqui falamos muita coisa sobre a pessoa tagarela que fala demais, sobre o mentiroso, sobre a pessoa que ganha dinheiro ilicitamente. Falamos muita coisa. Pegue essa lista, destrinche e veja o que você precisa retirar da sua vida. Fazer a retirada. E assim as coisas mudam de figura. Versículo 30. Os justos jamais serão arrancados, mas os ímpios não habitarão na terra. Refere-se à herança e estabilidade. O justo cria raízes e deixa a herança. O ímpio é um nômade espiritual sem um lugar seguro. Invista em coisas permanentes. A segurança real não está no que você possui, mas em quem você é em Deus. Busque ser em Deus. Versículo 31. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua do perverso será cortada. A língua perversa será cortada. O fruto natural, da mesma forma que uma árvore boa dá fruto, o justo naturalmente fala o que é útil. A perversidade, porém, será silenciada pela justiça. Deixe que seu intelecto seja uma fábrica de soluções e conselhos bons. Haja com sabedoria para que as pessoas olhem em você a Bíblia que elas não abrem para ler. Deixa que elas sejam a Bíblia, deixa que você seja a Bíblia Sagrada, o norte, para que essas pessoas busquem contato contigo. Saber o que é próprio é ter tato social e sensibilidade espiritual. O justo sabe o que dizer e quando dizer. O ímpio, ele não tem filtro. Às vezes eu falo que eu não tenho filtro, mas eu tenho esse filtro aqui de Deus, ao qual nem tudo eu sei que eu posso falar. E quando eu não falo, porque a minha opinião não precisa ser dita. Como dito anteriormente, fale menos, ouça mais, veja mais e fale menos. Desenvolva inteligência emocional. Falar a coisa certa na hora errada ainda é tolice. Aprenda a dizer a coisa certa na hora certa e a calar-se quando tiver que ser calado. Ao fechar o capítulo 10, percebemos que a sabedoria de Salomão não é intelectualismo, mas gestão de vida. O capítulo nos ensina que a nossa vida é construída em 3 pilares. O poder das palavras. Quase metade dos versículos trata do que sai da nossa boca.
A aplicação é clara. Sua língua é o leme da sua vida. Controle-a e você controlará o seu destino. A ética no trabalho. A diligência, trabalho duro e inteligente. É o método comum de Deus para nos abençoar. A preguiça é tratada como uma patologia moral que gera irritação e pobreza. Segurança da integridade. O justo não é aquele que nunca erra, mas aquele que anda no caminho de Deus, na integridade. Esse caminho é a fortaleza que protege contra as tempestades da vida. Escolha um desses versículos. Talvez o 19 sobre falar menos, ou 22 sobre a bênção sem tristeza. E tente vê-lo intensamente nas próximas 24 horas. Tente vivê-lo. A sabedoria só se torna real quando é praticada. Aprendemos muito nesses versículos e nesses últimos dias, ao qual aprendemos sobre Deus, quem é Deus em sua essência. Tente pegar esses versículos e aplicar. Quem aplica, vive. Quem vive, modifica. E quem modifica é exaltado por Deus. Então, para hoje, aprendemos tanto e vamos ter que exercitar mais tanto para termos uma vida com Deus e com Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Aprendemos tanto no dia de hoje com Provérbios, Senhor, que possamos colocar em prática tudo o que aprendemos, para não sermos tolos, mas para sermos inteligentes, para sermos pessoas que caminham e buscam ao Senhor todos os dias. Pai, hoje eu entrego cada pessoa aqui nas tuas mãos que permaneceu até aqui orando comigo, buscando do Senhor, aprendendo do Senhor. Nós estamos aqui para aprender de ti. Tome-nos em tuas mãos, dirige a nossa vida, Pai. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.